Olá, pessoal, queridos do Vedanta Brasil. Eu estou aqui com a Betânia e nós tivemos a ideia de fazer um bate-papo vedântico para compartilhar com vocês, tá? Então vai ser nos modelos daquela playlist, né? Denominada Bate-Papo Vedanta, nós nunca mais produzimos nenhum vídeo ali. A gente vai brincar com isso hoje e ver no que dá, tá? Então, Betânia, a gente pode iniciar. Tá bom, professor. Professor, é, queria que você falasse um pouco sobre os alunos, né? Você tem alguns alunos que chegam pela primeira vez ali nas aulas, né? E outros que daí estão ali há 6 meses e outros mais de 7 anos, 10 anos, enfim, né? Queria que você dissesse o que que você é, orientaria, né, cada um desses alunos que entram em fases diferentes, né? E qual a postura que esses alunos podem ter para poder colher da melhor maneira possível os benefícios? E quais são os benefícios para quem entra? Tem algum benefício para quem entra imediatamente? Ou nos Hum. primeiros 6 meses. E, assim, Sim. ver um pouco essa trajetória. Então, essa é uma questão importante e, ao mesmo tempo, nós precisamos de observar, né, o Swami Paramarthananda, o Dayananda, o Shimaya, o modo, o qual aquelas estruturas de ensino, né, os gurukulas deles, né, os ashrams, né, a Sampradaya nossa, né, através deles, como é que eles lidam com isso, né? Porque eles fazem campos de Vedanta todo ano e diversos, entendeu? Naquele período no sul da Índia que não é muito quente, né? Então, chega gente de todos os níveis, todos os estágios, em geral, para fazer um grupo desse, né, um estudo desse. As pessoas passam por uma entrevista, né? Elas são convidadas a oferecer a melhor doação possível, de modo mais generoso. Aí, se não tem dinheiro, eles sempre acomodam com um pouco de trabalho, né? E, e no final das contas, a gente entra, de vez em quando eu cito, né? A pessoa caiu de paraquedas no Idão Brasil, né? E está sobrevivendo, né? Está sobrevivendo. Então, no final, a gente tem que entregar tudo isso a Ishvara, né? Porque não é à toa que as pessoas se defrontam com o Vedanta e com o professor de Vedanta, né? A menos que o indivíduo tenha determinado punha espiritual, mérito espiritual para chegar ali, né? E aí, a partir daí, as sementes do Vedanta começam a ser germinadas, né? Plantadas, né? E a gente deixa tudo isso por conta de Ishvara, né? Então, no que se refere ao Vedanta Brasil, o nosso grupo em língua portuguesa, né, nós temos a situação, né, tudo aberto, é tudo disponível na internet. Em um dos nossos gurukulas, né, atuais lá, eles disponibilizam tudo abertamente. Então as pessoas entram, bate lá e bate imediatamente, já espirra para fora, porque as pessoas não têm ainda preparação, né, ou méritos para aquilo, né? Então é um processo mais ou menos natural, orgânico. As pessoas que sobrevivem o primeiro impacto aí ficam curiosas, querem saber um pouco mais, né? Eu fico sempre encantado de ver pessoas assim como a Márcia, né? Que vão ali e, né, parece que a pessoa não tem preparação nenhuma, mas tem uma base já, senão ela não teria chegado até nós, né? Então, mas isso não exclui o fato de que, segundo o Swami Paramartananda, nós temos que fazer esse estudo de modo consistente e sistemático. E o sistemático dele, o que ele quer dizer com isso, é que não basta pegar os fragmentos daqui e dali, entendeu? De uma fala de um Swami, uma fala de outro Swami, e começar a fazer corta e cola, né? E ir desenvolvendo uma visão assim incompleta, né?
a visão Darshana do Vedanta, né, ele requer um ensinamento bem embasado, estruturado, e para isso a gente tem que passar por cursos completos sob a orientação de um guru competente, né? Então, essa é a sistematização, né, que é difícil encontrar nos dias de hoje. No passado, os gurúkulas estavam lá, as pessoas tiravam, vou tirar 6 meses de férias para estudar Vedanta, a dedicação era plena, era total, né? Nos dias de hoje tem que ser um malabarismo do Grihasta entre todas as atividades profissionais e de família. O cara, né, como o Felipe, por exemplo, né, o Felipe 1, Felipe Felipe 1, Família. é, o Felipe família, que tem mulher, filho, cachorro, sogra e business, né, e negócios, né, e ainda assim, né, tem essa vassana espiritual. Então, o cara tem que ir encontrando um equilíbrio justo para não negligenciar o seu parábada e, ao mesmo tempo, ir fazendo crescer esta vassana, né? Esse desejo pelo crescimento espiritual, né? Sim, professor, mas eu lembro uma coisa muito marcante para mim, logo no início dos estudos, né, quando eu cheguei no Vedanta, e eu lembro que eu cheguei, fiquei apaixonada pelos vídeos, via os vídeos sem cessar, assim, e depois tive uma oportunidade de participar de um seminário, né? É, e nesse seminário eu me senti assim, nossa, mas caramba, esse ensinamento é tão incrível. É, como é que eu posso ser merecedora dele, né? Primeiro foi o impacto assim de que como que eu cheguei no Vedanta, porque eu nunca tinha a não ser o ensino católico desde sempre, né, na minha vida, enfim, porque meu pai foi padre, etc. Eu nunca tinha entrado em contato com outro tipo de espiritualidade. De repente, aquilo ali foi muito forte para mim. E aí eu lembro, professor, que em algum momento daquele seminário você falou uma coisa assim, dê 6 meses de chance para o Vedanta, né? E retire qualquer outra fonte de espiritualidade da sua frente, né? Esqueça temporariamente, né? Esqueça temporariamente, depois você pode até voltar, mas aí você já está mais firme nessa convicção, né, de que o Vedanta vai trazer os benefícios e você vai ver. Então, e aí, para mim, isso foi muito forte, porque eu fazia outros cursos, outras coisas, Ah, eu cursos de lembro. filosofia, fazia a Nova Acrópole, e aí eu decidi, falei, não, então ok, vou só me dedicar ao Vedanta, né? Então, esse tipo de orientação que você deu, para mim, foi uma coisa crucial no não copia e cola, copia e cola, copia e cola e ficar comparando outras É. filosofias e O etc. que que eu gosto do Vedanta, o que que eu não gosto do Vedanta, isso eu aceito. Isso que estão falando aqui nessa filosofia é igual o que fala no Vedanta, É. e aí eu começo a dizer tudo é Vedanta, e aí começo a ter Ah, uma. sim, eu lembro dessa história, tudo é Vedanta. Ele dizia isso, hein? Não lembro. Não, uma amiga me dizia, tudo é Vedanta, tudo é Isso. igual, é tudo é Vedanta. E eu falava, não, né? Mas porque eu dei esses 6 meses, né, ah, de, de tudo, graças a Deus, Sim, né? Tem o fator Ishvara, né? sim, Mas teve também a minha decisão de, naturalmente. É. né, fazer essa entrega total. Queria que você falasse um pouco disso, professor. Isso é muito válido, é muito bem lembrado, porque no início, né, nós temos os nossos noções, conceitos, né, a respeito, né, da minha espiritualidade, né, e isso se tornam obstáculos enormes, principalmente quando a gente fica comparando e extraindo do Vedanta somente aqueles elementos que são em harmonia com aquilo que você já assimilou como conhecimento espiritual. Se a gente faz isso, a gente não modifica nada, não tem nenhuma mudança, né? Você está sempre integrando um pouco mais
de insights, né? Mas que são totalmente em harmonia com as suas noções e conhecimentos da espiritualidade. Então, o indivíduo tem que ter a capacidade, que é muito mais fácil dizer do que realizar, de deixar, de interromper essa tendência natural, né, de ficar simplesmente comparando e dizendo isso eu aceito, isso eu não aceito, isso eu aceito, isso eu não aceito, de modo que o progresso seja mais rápido, porque a resistência será menor. A resistência é natural. O ser humano ele é sempre identificado com o corpo físico e com o seu corpo mental. As ideias, as noções, as sensações, as emoções em torno daqueles conceitos espirituais, né? E é difícil a gente deixar tudo isso do lado de fora. Tem aquela analogia de deixar os chinelos na Índia, né? Você deixa fora do hall, né? Do hall do satsang, né? E aí nós vimos naquele filme, aí os caras vão lá, escolhem uma sandália melhor e levam, né? E então, não é fácil, não. Isso aí já é uma prova, é um teste muito grande, entendeu? E é bom que você tenha me lembrado de salientar isso para aqueles que, de vez em quando, aparecem, né? Pessoas novas, muito raro, nos dias de hoje. E o que mais que você gostaria que eu falasse a respeito disso, Betânia? Ah, eu acho que isso elimina um pouco, né, professor, esse copia e cola mesmo e dá uma chance, né, para o Vedanta. Eu acho que esse dá uma chance para o Vedanta, aí a gente, nos primeiros 6 meses, já colhe alguns benefícios, né? É, E queria que você falasse um pouco que benefício, benefícios são tá? É, esses, né, que os é, alunos se esse benefício ele vai ser colhido imediatamente quando eu entro, em uma aula só, sim. em uma semana, em seis É, meses, é como é que é isso? inspirado na sua própria experiência de vida, né, em contato com o Vedanta. O primeiro benefício é um entusiasmo enorme que a Betânia tinha para dar e vender, né? Aquele, uau, isso que eu estive buscando na minha vida. Eu tive essa mesma Ainda sensação. tenho, professor. Eu tive essa mesma sensação quando encontrei o Vedanta, embora o autorreconhecimento já tivesse sido ocorrido, né? Porque você está preparado. Quando você vê isso, você fala, meu Deus, era isso que eu estava buscando a minha vida inteira, entendeu? Aí fecha, né? Isso é o caminho. Eu preciso simplesmente compreender que eu já sou completo, não tem nada para obter que não seja a compreensão da minha real natureza. Então, o entusiasmo é que vai dar esse gás para o cara realmente passar por cima dos obstáculos, né? E o cara vai colhendo, né? Com entusiasmo, vem o quê? Vem né? Eu não quero falar a palavra tesão, mas vem o entusiasmo, né? De percorrer essa jornada com outros, né? Outros vedantinos, né? Também entusiasmados, né? E e a vida do indivíduo vai se modificando, porque quando a gente encontra alguma coisa, seja uma profissão, seja um hobby, seja um esporte, ou seja um caminho espiritual, alguma coisa que nos entusiasme, a gente sempre encontra sentido na vida, entendeu? Propósito de vida, a gente fica, uau, agora eu encontrei um Eu, propósito melhor para viver. professor, eu vou trocar um pouco essa palavra que você não queria falar, mas que falou, mas eu vou pôr uma outra também, que eu lembro e lembro não, e até hoje isso acontece, né? Porque a lógica do Vedanta é tão incrível que eu lembro que eu tinha como se fosse orgasmos de tipo, uau, agora conectei uma coisa com a outra e agora compreendi, né? Eu lembro disso acontecendo logo no seminário, assim, né? No seminário, quando eu falei, a gente teve uma parte nesse seminário que a gente falava sobre a devoção e os tipos de devoção e como ele ia avançando e que daí Deus, que para mim era pessoal, não era pessoal, né? E a explicação lógica do Vedanta disso, de que Deus estava em tudo, era
onipresente, né? Ou seja, não está separado de mim, porque se é onipresente, está em tudo. Me deu um uau, assim, em uma ressignificação para mim daquilo que eu tinha antes uma concepção e coloquei outra no lugar. E aquilo fazia um. Então agora faz Lembra do sentido, seu... né? Eu já fiz isso várias vezes. Deixa eu te dizer, Beto. Agora eu fico mais contida, É, professor, mas é, ainda tem é. uns Então, uau. mas agora são mais silenciosos, né? O professor tem a capacidade de ver quando a luz brilha, entendeu? A gente tem todo esse processo, né? É um processo de dissipação da ignorância através da luz, né? E o conhecimento a luz é um símbolo, né? O conhecimento, a luz é um símbolo do conhecimento, né? Então, todos esses momentos de como descreve a Vedanta, eu vejo o Vedanta e você sabe, como descreve a Betânia, né? Esses momentos, né? De insight, aquelas luzes vão acendendo, plá, 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 e quando elas acendem, elas vão dissipando os conceitos antigos, passados, que não eram realmente precisos, né, e claros, né? Então, esses momentos de sacada profunda, de insights profundo, pode ser visto em analogia como momentos de pequenas iluminações, pá, que vão desenvolvendo cada vez mais, dissipando os conceitos, né, limitantes e equivocados e, e, e criando esta visão fundada nesta sabedoria exposta e reveladas pelos Vedas, né? Então, eu costumava dizer no passado que essas pequenas luzes que vão acendendo, elas são importantes no final para que a luz final se complete, entendeu? Aí você, pá, você compreendeu todo o aspecto racional, todos os aspectos intelectuais da lógica, né, bem expostos, bem examinada, e aquilo ali vai simplesmente, né, fundamentar a iluminação final, que é uma clareza de compreensão, não a respeito desta filosofia ou de estudo, ou corpo de ensino, né? Porque tudo isso é um pramana, simplesmente um instrumento, mas vai iluminar o objetivo final deste pramana, que é dizer para você que você é esta luz, você é a consciência, né? Então, no final, a luz final, ela depende de todas essas pequenas iluminações que vão ocorrendo no caminho, né? Que vão deixando a gente mais entusiasmado, mais quente, né? Mais determinados e né, com mais discernimento e vairagya, evitando atrasos, né, desnecessários, né, respeitando ainda assim os parábadas e os nossos papéis sociais. Então, esses rahás são importantíssimos. Isso a gente pode ver também como os frutos iniciais, são essas pequenas luzes que vão acendendo, entendeu? Pum, vão acendendo. E a gente é orgásmico mesmo, né? E assim, né? A princípio, parece somente ser uma uau, lógica, agora uma outra lógica. Mas na medida que você vai lidando com as experiências, né, com aquela lógica presente, você tem uma outra atitude. Naturalmente, a E aí transformação está ali. muda toda a sua Transformação. vida. A gente tem que. A lógica não é A mais gente, só uma lógica, é uma a- percepção diferente de cada é, experiência, né? Porque você não avalia mais da mesma maneira, né? os três corpos, né? É um sistema organicamente integrado, né? Você não pode separar as coisas. Então, como a Betânia está dizendo, né? Essas sacadas mais profundas, assim, que, né, nos dão aquela sensação, assim, de um orgasmo diferente, né? Elas vão transformando, sim, o corpo, mente e sentido. O corpo, mente e sentido é em constante fluxo de modificação ou transformação. A transformação pode ser para cima ou para baixo, dependendo das nossas associações e escolhas, né? Então, quando a gente vai tendo esses momentos, né, através da exposição
aos ensinamentos, né? A gente vai tendo essas sacadas mais profundas, né? Aquilo tem um impacto de transformação enorme, porque, como a Betânia está dizendo, eu começo a ver o mundo, ver este instrumento corpo-mente, e o mundo eu vejo através, dá um ângulo já diferente, porque um pouco de escuridão foi dissipado e eu tenho mais luz, né, que foi uma luz obtida através do Pramana do Vedanta, uma compreensão que muda a minha perspectiva de vida, muda a perspectiva do meu relacionamento com este instrumento corpo-mente e com o mundo, né? Muito bem dito, entendeu? Esses também são os palas, são os frutos que a gente vai colhendo. A, a gente diz, o Vedanta diz, o objetivo do Vedanta não é realmente o melhoramento o objetivo final do Vedanta não é o melhoramento do corpo, mente e sentidos, mas é a compreensão de que eu não sou o corpo, mente e sentidos. Mas essa compreensão, ela ocorre somente na medida que nós passamos por um processo de transformação do corpo, mente e sentidos, Sim. entendeu? Senão não tem nem espaço, né, professor, para reter o ensinamento, né? Porque você está tão à deriva da ignorância que você não consegue realmente assimilar nada, não tem espaço para assimilar, né? Então, a transformação e esses frutos vão sendo colhidos, né, em termos de melhoramento do corpo, mente e sentido. Agora, o indivíduo tem que ter aquela honestidade, honestidade, integridade intelectual, para saber que os melhoramentos, existem sim, estão ocorrendo, mas a promessa do Vedanta é uma transformação radical, que depende da transferência do senso de identificação do corpo, mente e sentidos para a consciência e existência, a única realidade. Então, o indivíduo às vezes tem que ficar atento, porque, né, eu estou vendo que eu estou colhendo os frutos, eu estou vendo que eu estou sendo transformado. Talvez essa seja a transformação que o Vedanta promete e entrega. Não, a transformação ela é mais profunda, não é um melhoramento do corpo, mente e sentido, embora sem o melhoramento seja impossível este haha final, né, que transforma radicalmente, né, este instrumento de experiência e conhecimento e transforma o relacionamento do Jiva com o seu próprio instrumento e com o mundo percebido através dele, entendeu? Então aí que tem que ter É, uma discriminação para o indivíduo. professor, eu lembro do Bhagavad Gita, né? Quando no segundo capítulo o Arjuna já fala: Uau! Essa maravilha, né? Estou ouvindo essa maravilha daquilo que eu sou, do eu imutável, tal. E então ele fala assim: então pronto, agora eu já sei isso, posso voltar para a caverna, né? Só que imediatamente quando o professor sai de perto, né? É dito no segundo capítulo, né? O aluno parece que perde aquela convicção que foi tão forte ali no uau, né? E aí, Krishna, no terceiro capítulo, então, começa a dar outros instrumentos para Arjuna, né? Assimilar isso mesmo, né? E aí essa constância, né? E que daí o Karma Yoga é fundamental nesse momento, como você falou, né? É, a ignorância é tão grande, a gente sabe, nossa, ok, eu sou o imutável, eu sou a consciência. Ali está dito, né? Ele falou, eu tenho a certeza que eu sou isso, mas todos os seus desejos, as suas aversões o seu estilo de vida capturava ele para que ele esquecia essa maravilha que tinha lembrado há minutos atrás, né? Do E programa muito na, forte. e na minha jornada, eu estou há 7 anos no Vedanta. Muitas vezes também eu faço isso quando o professor está perto, uau, que clareza. Quando eu estou ali naqueles seminários, falo, nossa, agora assimilei tudo, e de repente sai daquele ambiente e, e aí muitas vezes sou pega por algum Como é que se diz? capturada por sugada, sei lá, Sugada, né? Ignorância. abduzida, vamos dizer assim, Reduzida. pelos meus gostos, minhas aversões, tal.
E essa constância, então, né, professor, é importante por isso, né? Porque no decorrer da jornada você vai vendo que cada vez mais você está sim, com uma porcentagem a mais da sua vida naquela direção, sim. né? Então, também no Bhagavad Gita acontece isso. No segundo capítulo ele recebe a verdade absoluta, mas só no 18º que tem a convicção total e a assimilação disso, né? Fala um pouco sobre isso, professor. Sim, não, você descreveu tudo muito bem, né? E este contato com o professor, um guru, né? Um guru competente é indispensável nesse processo para que essas compreensões mais profundas ocorram, né? E elas são positivas, né? Mas o indivíduo ele tem que ter uma ambição além daquilo, entendeu? Que é a ambição, nas palavras da Vedanta, Vedanta não, da Betânia, Professor. nas palavras da Betânia, a ambição maior não é simplesmente curtir, é simplesmente reter esse conhecimento, de modo que este uau inicial se traduza como uma paz, uma serenidade e uma clareza mental, né? Então, o indivíduo ele tem que saber qual é o objetivo final do Vedanta, sem, né, desvalorizar completamente esses frutos intermediários, né, que podem ser vistos como essas sacadas, esses momentos de clareza, momentos de luz, né, que são muito comuns e que nos dão aquele gostinho de quero mais, quero mais, quero mais. Aí, de repente, De que né, maravilha! é, Uau! de repente você sai daquele ambiente, né, mais vedântico, e aí você simplesmente você acha assim, nossa, essa coisa está funcionando realmente, né? Por que que de repente eu só tenho essa perspectiva de clareza, essa convicção, né? E esta retenção dos ensinamentos quando eu estou no ambiente de satsanga? Isso nos traz a diversas coisas, inclusive a fantasia que eu tive 5 anos atrás de criar um pequeno espaço aqui onde a gente pudesse estar mais frequentemente em satsanga, né? Então, e tudo isso nos dias de hoje é possível virtualmente também, né? Muito embora o presencial, né, seja algo bem mais impactante, né? Então, qual outro elemento nessa última colocação Ele estava sua? falando que o fundamental, né, esse Constância. olhar para o Karma Yoga, né, que daí me traz essa possibilidade de ir assimilando cada dia Sim. mais, Tá. mais frequente Eu na lembrei minha mais ou vida essa lembrança, né? Então, é a compreensão de que a compreensão ocorre, né, aqueles momentos de clareza, e naqueles momentos de clareza a gente tem que fazer as nossas resoluções, dizer assim, não, é isso que eu quero da minha vida, essa é a direção nova da minha vida. E aí permanecer fiel àquele momento de satvaguna, de clareza mesmo, entendeu? Porque a ignorância está toda ela em torno de nós. Aí viver o máximo possível associado às escrituras, né, e a outros vedantinos e ao guru, é a fórmula mágica, né? Permanecer nesta atmosfera vedântica, né? No Trila, né? Evitando aquelas atmosferas anti-vedantas, digamos assim, ou anti-autoconhecimentos, realmente, né? E aí o indivíduo ele vai crescendo, né? Neste desejo, nesse mumukshutva, né? E as outras qualificações, a discriminação vai melhorando na medida que o indivíduo está sempre mais exposto, né, a esse ensinamento, né? Os desapegos vão crescendo gradualmente, né? O valor pelo Dharma, a compreensão do relacionamento Ishvara Jiva Jaga, tudo isso vai crescendo e o Karma Yoga é simplesmente indispensável, né? O que me traz num ponto, né, essa consistência e sistemática disposição aos estudos do Vedanta, qual seria o modo mais favorável, né, para esse processo assim, né? Embora não se possa fazer um campo ou seminários de Vedanta, dizer, olha, a gente vai fazer neste carnaval um seminário de Vedanta somente para os estudantes mais avançados. E os do estágio um, 2, 3 não podem vir. Aí, de repente, você vai lá, tem 3 pessoas, 4, porque o nosso Vedanta Brasil é muito pequeno. Isso eles não fazem nem na Índia, entendeu?
Eles simplesmente abrem para todos, confiando, né, de que no final aqueles mais preparados vão permanecer até o final do curso, etc., e vão obter mais benefício, né? Mas, em geral, né, existem dois cursos que são os iniciais e muito importantes, né? Aquele que vai te apresentar o quadro, a visão completa do processo Vedântico é o Tattva Bodha, como nós sabemos. E eu tenho que dar uma olhadinha nos vídeos que nós temos, porque eu fiz alguns encontros, algumas coisas curtas assim, em cima do Tattva Bodha, mas muito superficialmente, né? Naquela época que eu usava as transcrições derivadas das exposições do James, né? Eu tenho que dar uma olhada nisso, né? E a gente precisa criar, disponibilizar esse material em português, Uhum. porque são dois cursos importantes. O Tattva Bodha, porque vai te dar a compreensão de tudo, né? Dos três corpos, as cinco bainhas, né? Os três estados, né? Você vai compreendendo a estrutura do Vedanta e você vai ver, então é assim que vai indo. E você já lendo aquilo ali, já observando aquela estrutura do Tattva-bodha, você vai vendo, uau, isso é muito profundo, né? Então, o Tattva-bodha é um bom início e depois o Karma Yoga, o Bhagavad Bacana. Gita, né? É muito importante também, né? Eu gosto de ambos, mas eu preciso revisitar o Tattva Bodha e encontrar um modo de disponibilizá-lo em língua portuguesa, porque ele apresenta o aspecto, a estrutura racional do processo vedântico, né? Podia ser o próximo, as próximas classes, quando acabar esse Bhagavad Gita, né, Mas a gente vai professor? acabar, né, de repente daqui a um ano, dois, né? Estou pensando em ver se eu consigo alguma alma dedicada para fazer, mesmo que seja uma tradução meia-boca, como se diz no Brasil, né? E já ir disponibilizando essas traduções. E quem sabe a gente começa um curso do Tattva Bodha nas quartas-feiras, entendeu? Não, E vai bacana. estendendo o Gita, esticando o Gita um pouco mais lentamente, porque se a gente começar a fazer 5 classes por semana, e eu gostaria, já de algum tempo, eu tenho essa ideia de fazer alguma coisa com Tattva Bodha. Uhum. E o Gita, né, o Gita, por sua vez, ele apresenta, né, de um ângulo mais religioso também essa estrutura do Vedanta, né? Ele apresenta o relacionamento Jiva, Ishvara, Jagata e suas leis, de modo que o indivíduo aprenda a se conduzir nesta ordem aparente de modo apropriado para a sua própria purificação, né? E isso envolve a devoção, o amor a Deus, a reverência, isso e aquilo. O pessoal no Ocidente não tem muito essa vassana reverencial, né? Eles talvez tenham mais apreciação no início por uma estrutura mais teórica, né? Como a do Tattva Bodha, onde praticamente não se fala muito sobre a devoção, né? No Gita é mais fácil porque você entra no processo, eu diria, de modo mais natural, porque, como eu costumo dizer, o Karma Yoga e a devoção é um modo muito natural para o desenvolvimento das qualificações necessárias para o Yin Yoga do Vedanta no final, né? É o purificador mais natural que existe, que é essa compreensão. E só que essa purificação ocorre na medida que a compreensão teórica desse relacionamento ela é associada a um desenvolvimento do espírito do Karma Yoga, que é o sentimento de apreciação e devoção, né? Hum. Então, o Bhagavad Gita é o que eu digo a todos, não, fica com Gita. Como é que você quer entrar? Não, você está no Gita, fica no Gita. E todo o tempo livre você vai pegando as aulas do início, né? Vai lá no capítulo 2. Nós já estamos com mais de 500, 500, é. mas não E se eu entrar se um aluno novo entrar na aula 501, tudo bem, professor? Como é que é é isso? melhor do que não entrar, né? E pelo menos ele vai entrar num ambiente sangha,
vedantino, ele vai se beneficiar muito. Eu fico sempre mais ou menos em contato com aqueles raros iniciantes, né? Para saber como é que está descendo tudo aquilo, né? Uhum, E sempre dizendo, aquilo que você não compreende, saiba que é assim mesmo, mas como um quebra-cabeça, as peças vão se unindo uhum, gradualmente, né? E não, eles são sempre convidados a participar, mas é raro encontrar alguém que tenha uma situação de vida que permita passar ali 4 horas no final de semana estudando essas aulas ao vivo, né? As aulas atuais, e ainda encontra tempo durante a semana para iniciar os vídeos do capítulo 2 e vir subindo gradualmente, né? Mas isso seria o ideal, né? O estilo de vida nos dias de hoje é um problema. Ninguém quase tem tempo, né? Tem que ter uma força de vontade muito grande. e para aqueles alunos que estão aí há alguns anos no Vedanta, o que que você orienta eles a avançarem, vamos dizer assim? Não tem nada além do que nós estamos fazendo que possa ser sugerido, né? O estudo frequente, consistente, né? Esquecendo dessa história de não, eu quero minha iluminação neste ano novo, deixa tudo por conta de Chuara, né? Nessa vida ou na próxima, né, Essa vida professor? na próxima, porque, como nós dizemos, não existe nada melhor a fazer neste mundo do que crescer espiritualmente, né? Crescer em sabedoria espiritual, né? Então, o que a gente faz é perfeito, né? A gente tem uma estrutura bacana de Upanishads no carnaval. Algumas pessoas se vestem de swamis e vão pular carnaval com as Não, não, não. manoplas. Não, professor, não diga isso, que isso não é real. Então, a gente aproveita o carnaval, que é um feriado bom, para a gente dar um mergulho nos Upanishads, né? São cursos mais condensados, né? Um outro curso interessante, bom, é o Vivekachudamani, né? O Hum, Para mim, eu não tenho tempo, né? Eu já vou fazer 70 anos esse ano, mas eu tinha vontade de pegar agora e fazer um curso de Vivekachudamani, e do tá? Tati Baboda e do Gita E do junto, né, professor? Tati Baboda, e refazer o Panchadasi com base na minha associação com o Swami Paramartananda, porque tudo que eu fiz no passado era um pouco, digamos assim, né, meia boca, porque era com base nas transcrições do James, que extraía só aquilo que tinha um apelo maior no público dele, entendeu? Ele tinha os pontos dele, ele dizia assim, não, eu não posso apresentar nada dessas coisas mais complexas e difíceis, porque ninguém valoriza, ninguém entende, né? Era uma das justificativas dele. E então, eu não sei, de repente eu vou ter que parar de criar galinha. Ah, Tem eu mais acho, tempo. professor, Tá? que é mais válido aí, mais dármico, ter mais tempo. Mas, como você disse, né, professor, também, às vezes, alguns vedantinos me apontam assim: nossa, mas vai ter mais essa aula, eu não consigo participar porque eu não tenho tempo, né? Como é que é isso, professor? Fala um pouco mais, porque a gente está realmente num estilo de vida que está sendo consumido por muitas coisas, né? E às vezes você tem que tomar uma decisão, né? Para aquilo que eu priorizo, né? E como é que Sim, você diz isso para os seus alunos, né? esse é um tema interessante. Eu vou dar uma pausa aqui, Betânia, porque eu estou com a garganta meio seca hoje. Eu vou pegar. Então, Betânia, isso é ilustrado um pouco com o conceito que eu gosto de falar de vez em quando, é que o Vedantino, no estilo de vida moderno, tem que ser um malabarista, né? Porque tem que, né, cumprir os seus papéis, as suas funções sociais e ainda assim não perder de vista o propósito real de sua vida, né? Hum, E as demandas são muitas, né? E a falta de tempo é grande.
né? E no final o indivíduo tem que ter uma força de vontade, né? Uma capacidade de não realmente ceder, né? Ao ponto de sacrificar quase todos os prazeres sansáricos, né? É mais Um ou menos valor gigante, né, professor, por um isso. valor gigante, exatamente. Uma prioridade de vida, É, né, somente professor? assim o indivíduo encontra tempo. As pessoas dizem assim, mas eu não tenho tempo, isso e aquilo. Ok, quanto tempo você gasta com conversas inúteis aqui e ali, ou assistindo, ou brincando no seu celular, ou fazendo outras coisas, entendeu? As pessoas dizem, eu não tenho tempo, não tenho tempo, porque elas não querem abrir mão de outras atividades que reforçam esses obstáculos, né? E depois diz, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Eu sei que a maioria das pessoas não tem tempo, mas aquele pouco tempo que elas têm, elas querem o entretenimento, né? E elas querem o samsara. Então, é um processo que cresce, né, organicamente, a força de vontade vem com esse valor, a compreensão de que esse é realmente o propósito da minha vida. Eu já não tenho, né, prazer, né, nessas coisas que antes, né, eram justificáveis, etc, etc. Eu falo sempre de experiência própria, né, porque eu passei por tudo isso, né, aquela coisa de querer ir abandonando tudo o resto que parecia ser obstáculos, né? Eu tenho que dedicar, nós temos uma, uma capacidade mental, física, energética, né, limitada, nós sabemos o corpo, mente, sentidos é limitado. Então, nós temos que reorganizar, né, fazer um inventório dos nossos valores, reorganizá-los em termos de prioridades, né? E aí a gente vai simplesmente, né, controlando este. É como se a gente tivesse fuga de energia num circuito, né? Que tá vazando energia aqui, tá vazando energia ali, tá vazando. Então você tem que identificar essas fugas, esses vazamentos de energia e ir fechando eles, né? Mas você tem que ver aquilo como vazamento de energia, né? Não como entretenimentos necessários, né? Uhum. Ou distrações necessárias, ou diversões necessárias. Eu parei de escrever, às vezes eu fico assim, nossa, eu gostaria de entregar mais, mas eu sei que as pessoas elas também precisam, no estágio delas, né, até mesmo aquelas que estão há mais tempo comigo, as pessoas precisam ainda daquelas doses de diversões, distrações, entretenimentos, Uhum. porque elas não desenvolveram ainda o mumukshuvatva tão forte, tá? O que dá para fazer também, né, professor? Eu fico olhando por mim também, né, assim, né? E fazendo substituições, né? Daquilo que a gente faz com pequenas doses, né, para não suprimir e como você diz assim, né, não ficar desesperado por retirar É, aquela sua entretenimento de uma vez, para não. mas fazer substituições, né? Então, é, pelas coisas que eu vou ouvir, o que que então, tá, se eu tenho uma vássana de ouvir histórias, que tipo de histórias então eu quero ouvir, né? Que tenha algum conhecimento, enfim. Se eu vou assistir um filme, que tipo de filme eu vou assistir que está mais alinhado? Pelo menos indo fazendo essas mudanças, né, de entretenimento aos poucos, né, professor? Então, como eu costumo dizer, né, o amadurecimento ocorre gradualmente e não pode ser forçado, né? Então, a gente não consegue dizer para a pessoa, não, você tem que encontrar 5 horas durante os dias da semana para assistir aulas, entendeu? Com tempo de qualidade realmente, não dirigindo no trânsito, debaixo de muito estresse, muito embora seja melhor ouvir o Vedanta no trânsito, debaixo de muito estresse, do que não ouvi-lo. E eu ouvi outra coisa É, que vai trazer mais ignorância, mais né, ignorância professor? ainda. Então, no final das contas, a discriminação que nos permite valorizar, que é o mais valioso, né, e priorizar esses valores, né, ela está sempre na base. Por isso que é a primeira qualificação a ser desenvolvida, a discriminação, né, discernimento, capacidade de estabelecer esses valores, né, numa lista de prioridades.
E a gente tem muitos fatores que só vêm com o tempo, na medida que a gente vai assimilando os ensinamentos, como, por exemplo, né, reconhecer o defeito em todos esses objetos de prazeres, né, é que a gente sabe que realmente, né, no final nos deixa com um sabor amargo na boca. E isso também, de novo, é uma expressão de vairagya, entendeu? Que depende da viveka, né? Então, você... Olhar os frutos, né, professor, também, É, porque isso, às vezes a gente assiste uma coisa e quais são os frutos que aquilo traz, e de repente, se você for observar bem, vale a pena escolher pelos frutos, né? E algumas coisas não sim, tem fruto nenhum, só naquela hora e depois não permanece nada. sim. Essa clareza de perspectiva, né, de intenção e de estabelecimento de um valor, né, muito bem estabelecido, né, claro, indiscutível, né, está na base de tudo que depende de um intelecto capaz de fazer essa lista, essa discriminação, esse discernimento, sem se perder um pouco no sentimentalismo, né, emocionais derivados das associações mais sansáricas, né? Porque a gente obtém também gratificações emocionais aqui e ali, né? Uhum. Então, não existe valor e satisfação maior do que o jnana o- obtido pelo Atmajnana Pala, ok? Então, no finalzinho do Gita, a gente vai ver isso, né? Que existem diversos anandas, não é isso que eu queria dizer. Atma Yana Ananda, né? Que é o Pala que você obtém, né? Através do autoconhecimento. Então, você vai desenvolvendo um valor pelo autoconhecimento porque você sabe que não tem nenhum Ananda, sentimento de satisfação que se compara com o sentimento de satisfação obtido através do Atmayana, do autoconhecimento. Então, é intelectual, se inicia no conhecimento, mas ele produz um pala, um resultado que é superior a todos os outros palas, os outros frutos. Esse fruto é Shanti, uma paz que passa o entendimento das mentes samsárias, que ninguém entende, entendeu? Então, este pala derivado do Atma-yana, né, que é referido como, eu esqueci os termos, que era Yana, Yana, Anandiyana, Yanananda, ou something like that. Só é uma Nanda derivado do autoconhecimento, tá? Então, se você sabe disso, se você compreendeu que o seu intelecto é um instrumento, é a joia suprema do corpo-mente, é o intelecto, e que é um instrumento a partir do qual você experimenta a si e ao mundo, e ele precisa de muito conhecimento, de modo que ele possa realmente apreciar e curtir esta oportunidade, né? Então, todas essas compreensões são necessárias, né, para que a gente possa valorizar este processo vedântico acima de outros processos, de todos os processos que possam combinar com outros níveis de prazer e satisfação também, entendeu? Professor, então a gente poderia resumir essa conversa assim, que se você tem um aluno que chegar hoje, ele pode obter benefício no primeiro dia de chegada, e quem está há 6 meses continua obtendo benefícios, e quem está há 6, 10 anos continua colhendo esses benefícios, porque não há nada mais valioso, né, Sim, do que o Atmayana. sim, sim, sim. Então, essa jornada é um ganha-ganha aqui. Diferente do mundo ali fora, é um É, ganha-ganha. é, Quanto mais você fica, mais sim. constante você tá, mais Aí chega um você. ponto que você não, sabe que não tem nada mais a ganhar, entendeu? Porque você compreendeu, né, definitivamente, claramente, firmemente, indiscutivelmente, que você já encheu inteiro e incompleto, não tem nada a ganhar, né? Não tem nada que possa ser subtraído ou adicionado à sua plenitude, né? Então, chegar naquele ponto é muito bacana. Aquilo ali é o fruto final do Atmayana, né? E quando você tem aquela chegada final, aí o indivíduo ele sabe, né, que ok,
cheguei nesta destinação, e etc, etc. Mas é sempre recomendável que o indivíduo permaneça, ainda assim, associado a Ishvara, às escrituras de Ishvara, entendeu? A Sampradaya, porque, como nós dizemos, né, Maya, ele gosta de dar rasteiras até em determinados santos e yanis, né? Mas chega um momento que você já não está buscando mais nenhum ganho, tá? Então, quando você reconhece a sua real natureza, você relaxa. Esse é o maior ganho. Você pode relaxar antes também. Você pode relaxar antes também, entendeu? Relaxar antes, aceitando essa limitação temporal que é inerente a esse processo de preparação para o Atmiyana, né? Então, se aceita, tudo bem. Eu estou curtindo a minha vida, eu estou crescendo espiritualmente, eu compreendi o processo, eu sei que eu já sou uma pessoa completa, porque eu sou a consciência, a existência, a única realidade. Esse conhecimento ainda não está bem consolidado ou mantido, retido, em todos os momentos, mas eu estou no processo de consolidar e reter, esse conhecimento sempre, né? Então, você tendo essa perspectiva, você já relaxa, porque você não tem ansiedade, não, eu preciso concluir esse processo, entendeu? Você está curtindo o quê? O meio, Uhum, esquecendo do fim. O uhum. problema que nós temos visto até no Gita, né, é que nós temos um fascínio pelo fim e muitas vezes a gente negligencia a satisfação do meio, do O processo, tá? amor pelo fim, É, tendo o amor pelo meio também, né, tem amor pelo professor? meio, tá? E aí você relaxa, e aí o relacionamento com o Ishvara é importante para o indivíduo saber, ok, só o Ishvara sabe o meu tempo, né? Uhum, Um tempo que esse conhecimento se tornará livre de qualquer sombra de dúvida. uhum. E aí o pala superior é esse. O pala superior é remoção total agora dos desejos, porque até mesmo o desejo pela Atmiyana, ou iluminação, ou autoconhecimento, ele já não está nem mais presente, entendeu? O indivíduo simplesmente, né, não, tudo bem, valeu, né? Já deu, mas ainda assim, né? Eu pareço ter alguns parábolas ainda para serem esgotados aqui, e a gente vai vivendo a vida sem nenhum medo do fantasma da morte, entendeu? A morte não ocorre para aquilo que eu sou. Tudo um praçada do Senhor. Tudo é um processo. Acho que é isso, né, professor? Sim, bacana, gostei da ideia. A gente pode fazer outros encontros, né? Se você criar alguns outros temas, né? Independentemente de onde você esteja, onde eu esteja. Sim. Espero que vocês tenham curtido, tá? Foi um pouco mais longo do que imaginávamos, talvez. A última palavra sua, Betânia. Ah, namastê, professor. Obrigada. Namastê a todos nós. Então, Purnamada Purnamidam Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnamudachyate Purnasya Purnasya Purnamadaya Purnamadaya Purnamedvavashishate Purnamedvavashishate Om Om Shanti 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 Om Om. Namastê. Namastê, professor. Será Obrigada. que está gravando? Eu voltei a gravar? Voltou. Voltei. Ok.